Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Hoje, então, a gente vai para a lição 152. Aproveito também para desejar muito boas-vindas aos novos inscritos aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Agradeço vocês por escolherem estar aqui com a gente para fazer essa nova escolha do novo professor a seguir. Garanto que assim, como aquela lição que Jesus diz que quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, vocês podem ter certeza que a cada cura na mente de vocês estão atingindo a filiação toda. E assim é o que me faz seguir nesse caminho, tendo a certeza que por mais que os olhos do corpo não enxerguem isso, a mente sabe que a filiação como um todo está sendo curada e que eu não posso ser curada sozinha. Então, a gente dá aquela respirada mais profunda, a gente vai se preparando para entrar para a sala de aula junto com Jesus, com o Espírito Santo, e para isso a gente precisa se despir de qualquer julgamento, de certezas, de nos colocando num lugar de disponibilidade para desaprender o que a gente aprendeu até aqui, porque a gente reconhece agora nesse momento que não deu certo, né? Que a gente colocar a nossa experiência nas mãos, vamos dizer, do script do ego, não funcionou até aqui, só nos trouxe frustração, tristeza, dor, sofrimento. Então, quando a gente chega nesse ponto de se entregar a qualquer caminho espiritual, mas principalmente aqui nós no Curso em Milagres, é porque a gente cansou. A gente cansou de dar murro em ponta de faca, como eu digo, né? E a gente quer escolher de novo. Por isso que a gente escolheu ouvir esse chamado. Então a gente entra para a sala de aula com Jesus, com mente aberta, com mãos vazias e com toda a nossa disponibilidade de aprender esse curso, de aprender tudo que Jesus nos ensina aqui, de então abrir mão de tudo que a gente achou que era certo, de reconhecer que nós estávamos errados e Jesus certo, e que a gente cada vez mais quer falar, quer sentir isso, não da boca para fora, né? Mas a gente quer experienciar que a gente soltou a mão do ego e segurou firmemente na mão do Espírito Santo, pra gente começar a ver tudo com os olhos dele. E nisso a gente também faz a escolha de não experienciar mais aqui um script feito pelo ego que é para ferir. E sim, a gente aceita o script do Espírito Santo para nós, que é para curar. Tá bem? É sempre bom aquela respiração mais profunda, que nos deixa num lugar de paz, de liberação. E a gente começa então com essa lição maravilhosa que justamente nos diz que o poder de decisão é meu. E esse poder de decisão, gente, eu andei até conversando com a minha professora essa semana, porque eu tinha uma certa confusão na mente de pensar assim, tá, mas se o script já foi feito, a gente já voltou para casa, a gente só tá revivendo esses scripts porque a gente continua escolhendo pela separação, pelo especialismo, pelo individualismo, então a gente tá escolhendo a cada instante reviver de novo e de novo aquele momento que a gente acreditou que tinha se separado de Deus, destruído o céu, destruído Deus, né?
A gente está sempre revivendo esse momento. Então, assim, se tudo já aconteceu, e é a mente que escolhe, é a mente que é o tomador de decisões, e essa mente, ela tá fora do tempo e espaço, ela não é o meu pensamento cerebral, então eu sou mera marionete, tanto do tireteiro Espírito Santo, quanto do tireteiro ego. Em última instância é isso. A única escolha que eu tenho, na verdade, aqui dentro do sonho, é qual é o tireteiro que eu vou escolher, o Espírito Santo ou o ego. E aí, nisso que eu queria saber, isso que eu perguntei para minha professora, então, em que nível esse meu eu, personalidade, personagem, Ana, esse meu pensamento cerebral, que não é nem verdadeiro, ele é totalmente ilusório, assim como o personagem é todo ilusório, o pensamento do personagem é ilusório. Então, em que momento que eu tenho alguma escolha de verdade? Se eu sou só um fantoche? E aí eu entendi que esse meu pensamento, então a professora me explicou, que esse meu pensamento cerebral, ele é o pensamento que vai fazer a escolha de qual o tireteiro que eu vou escolher. Então, esse meu pensamento cerebral aqui, ele vai parar por um momento e escolher de novo. Não, eu não quero mais sofrimento, eu não quero mais dor, eu não quero mais dar realidade a ilusões, então eu vou escolher o tireteiro Espírito Santo. E aí, então, a gente vai viver um roteiro de acordo com o que o Espírito Santo fez para nós. Porque o Espírito Santo pegou o roteiro do ego, que é feito para destruir e para ferir, e ele fez um roteiro para curar. A única coisa que a gente precisa é aceitar o roteiro do Espírito Santo. É soltar a mão do tireteiro ego e segurar na mão do tireteiro Espírito Santo. É isso que a gente precisa fazer. E essa é a única escolha que a gente tem a nível cerebral, mental aqui, dessa personalidade, desse personagem Ana. Não sei se deu para vocês entender, mas isso foi bem importante de eu entender, porque eu ainda não entendia em que nível eu tinha poder de decisão. Que coisa linda te encontrar aqui. Seja bem-vinda, minha amada. Então, nesse momento que eu senti necessidade de entender qual era o nível que eu tinha de poder de escolha, de poder de decisão. E eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais disso justamente hoje nessa lição 152. E o professor Kenneth já começa nos dizendo que essa lição continua com a discussão sobre o papel do corpo e do mundo na estratégia do ego de proteger sua identidade, tornando ainda mais explícita a conexão entre a mente e o corpo. E o ponto de partida é que tudo o que você percebe vem da decisão da mente. Claro, vem da decisão da mente, porque a mente já tem os dois scripts. Porque a mente tem a característica de tomador de decisão. Então ela vai decidir, a mente vai decidir da onde que ela vai partir. E aí e esse pensamento, o poder de decisão é meu, é o medo dominante do ego. O fato de que sua mente tem todo o poder significa que o mundo, por si mesmo, não tem nenhum poder. Pelo fato de você, e só você, ter o poder de mudar como se sente e pensa, não está mais à mercê de coisas além de ti, como diz nessa passagem do capítulo 19. Forças que não podes controlar e pensamentos que vêm a ti contra a tua vontade. Então, o poder de estar feliz e pacífico, portanto,
repousa não no mundo, mas na decisão da mente. E mais uma vez, o que a mente tem? Lá na mente, a característica da mente, está lá o tomador de decisões, que não é uma forma, não é um ser, é uma característica da mente de ser tomadora de decisões e decidir qual é o script que vai ser rodado, o do Espírito Santo ou do ego. Então, o poder de estar feliz e pacífico, portanto, não repousa no mundo, mas em sua decisão. A lição também expressa a realidade não dualista do céu, que diz: ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. E aqui me veio mais uma ideia na mente, que é uma parte do capítulo 9 que chegou para mim hoje, que eu gostaria muito de dividir com vocês aqui, que diz assim, ó, deixei separadinho. Aqui, no capítulo 9, seção 2, que diz assim: todos que já tentaram usar a oração para pedir alguma coisa vivenciaram o que aparenta ser um fracasso. Isso é verdadeiro não somente em relação a certas coisas específicas que poderiam ser danosas, mas também em relação a pedidos que estão estritamente de acordo com esse curso. O último caso em particular pode ser incorretamente interpretado como uma prova de que o curso não se atém ao que diz. Aí que a gente, nossa, mas esse curso é muito contraditório. No início a gente pensa, né? Deves lembrar-se, porém, de que o curso afirma, e repetidas vezes, que o seu propósito é escapar do medo. Então, vamos supor que a gente peça alguma coisa para o Espírito Santo, que é o que a gente acha que a gente realmente quer, mas ainda assim a gente tem medo disso. Então, se fosse o caso, o fato da gente conseguir o que pediu, isso não seria mais o que a gente quer, porque se a gente pede algo, mas que a gente tem medo, então isso não vai nos ser dado, porque, olha só, é por isso que certas formas específicas de cura não são conseguidas, mesmo quando se atinge o estado de cura. Um indivíduo pode pedir a cura física porque tem medo de um dano corporal. Ao mesmo tempo, se fosse fisicamente curado, a ameaça ao seu sistema de pensamento poderia ser consideravelmente mais amedrontadora para ele do que a sua expressão física. Nesse caso, ele não está realmente pedindo a liberação do medo, mas a remoção de um sintoma que ele próprio escolheu. Esse pedido, portanto, absolutamente não é um pedido de cura. Então, a Bíblia enfatiza que toda oração é respondida, e isso é de fato verdadeiro. O simples fato de que alguma coisa ser pedida ao Espírito Santo assegurará uma resposta. O simples fato, então, da gente pedir qualquer coisa ao Espírito Santo assegura que a gente vai ter uma resposta. Entretanto, é igualmente certo que nenhuma resposta dada por ele jamais será uma resposta que aumentaria o medo. É possível que a resposta do Espírito Santo não seja ouvida. É impossível, porém, que seja perdida. Tu já recebeste muitas respostas que não ouviste ainda. Eu te asseguro que elas estão à tua espera. Então, na verdade, qualquer pedido, qualquer oração que a gente for fazer, não importa a forma, não importa o que, na verdade a gente deveria estar pedindo que o Espírito Santo desfizesse
o medo na nossa mente. Porque muitas das coisas que a gente pede, a gente tem medo de conseguir. Pode ser muito inconsciente isso, mas eu no meu treino, eu percebo já isso há muito tempo. Que ao mesmo tempo que eu peço algo, eu tenho medo que esse algo chegue. E aí, justamente por esse medo, eu mesmo impeço que a resposta chegue a mim. Então, sempre é uma decisão na mente. Sempre é, ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Então, a gente pede, mas a gente tem medo do que a gente pediu. Não importa o motivo. A gente também não precisa saber qual é o motivo, por que a gente teria medo, mas se a gente pede tanto uma coisa e não recebe, alguma coisa errada tem aí, porque as nossas orações nunca podem deixar de ser respondidas. Então, alguma coisa está aí por trás e com certeza Jesus já está dizendo aqui pra gente, é devido ao medo. Então a gente deveria, na verdade, estar pedindo em oração para que o Espírito Santo desfaça o medo na nossa mente, que está impedindo de que a gente aceite a resposta da nossa oração. Bem, seguindo aqui no que o professor Kenneth está falando, ele diz que no terceiro obstáculo à paz, que é lá no capítulo 19 também, eu estou estudando essa parte com a minha turma de estudos, a atração pela morte, Jesus diz virtualmente a mesma coisa. Ninguém pode morrer a não ser que escolha a morte. O que parece ser o medo da morte é realmente a sua atração. A culpa também é temida e temível. No entanto, ela não exerce absolutamente nenhum controle, a não ser sobre aqueles que são atraídos por ela e a buscam. O mesmo se dá com a morte. Sem usar então a palavra mente, Jesus ensina que tudo o que experimentamos aqui vem da decisão da mente, do tomador de decisões na mente. Mas aqui no nível do sonho, a única coisa que a gente tem para fazer é dar um passo atrás, reconhecer o que é o ego, porque agora a gente já está estudando, a gente já reconhece o que é o ego, que é o ego que está por trás dos nossos sofrimentos, dos nossos conflitos, da nossa culpa, do nosso medo. Então a gente já sabe, a gente já reconhece, então a gente dá um passo atrás e diz, Jesus, eu devo ter escolhido errado, então eu quero escolher novamente, eu quero escolher. Então aí a gente vai para a mente, para o tomador de decisões. E nesse momento, se a gente se permitiu o perdão, então aí o tomador de decisões, a característica da mente, fora do tempo e espaço, não mais cerebral, é que vai decidir qual é o script que ele vai usar para nós. Se é de perdão, de amor, ou se é de julgamento e de medo. Então, sem usar a palavra mente, Jesus ensina que tudo que experimentamos aqui vem da decisão da mente. E isso não é específico, tal como eu escolher viver ou morrer, ou estar nesse relacionamento ou em outro. Não é específico essa escolha. Essa escolha é específica no nosso pensamento cerebral, mental aqui, né, do personagem. Mas na mente, que é fora do tempo e espaço, a escolha não é específica. A decisão final, a única que é importante, que é o que a mente faz, é o que tomamos com um filho no instante original e uma que tomamos de novo e de novo. A decisão de nos afastarmos do Espírito Santo, declarando que o princípio de expiação é uma mentira e o ego o único professor verdadeiro. Então é essa escolha que se faz lá na mente. Dessa única escolha vem toda a percepção de perda e dor que a gente sente na experiência.
Dessa única escolha vem toda a perda e dor e a ilusão de que o mundo tem algo a oferecer. A decisão da mente de ver as mentiras do ego como verdade estabelece não apenas que estamos certos em relação à separação, mas que alguém mais é responsável por ela. Apontar um dedo acusador para fora de nós mesmos é o propósito de toda a dor e sofrimento, até mesmo da morte. No entanto, aceitar a expiação significa que deixamos de nos identificar com o ego. Demos um passo para fora do sonho com Jesus e chegamos a reconhecer que tudo aqui aconteceu em um único momento insano, quando escolhemos acreditar que estávamos certos e Deus errado. E então nós escolhemos outra vez. E em última instância, acreditar que a gente está certo e Deus errado seria acreditar que a gente pecou. Porque no mesmo instante, Deus deu a resposta através do Espírito Santo, dizendo que a gente não pecou, que não era um pecado, apenas um equívoco. E equívoco se corrige. Apenas isso. Só que, por que a gente diz que a gente estava certo e Deus errado? Porque a gente decidiu que a gente era pecador, que a gente tinha pecado contra Deus, que a gente tinha destruído Deus e o céu, mesmo Deus dizendo que a gente não tinha feito isso. Então, em última instância, é isso que é acreditar que nós estamos certo e Deus errado, né? Aqui, voltando na lição, Jesus diz: nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhes é omitido. Nada do que a gente escolhe é omitido, porque a gente experiencia exatamente o que a gente escolheu. Então tá na cara, né? Que nem tinha um estudo budista que teve uma época que eu estudava o budismo e dizia: se você não sabe a causa, observe o efeito. Porque o efeito tá junto com a causa, né? Então é isso. Nada que escolhes é omitido, porque vai aparecer. Meu desejo é ser um indivíduo autônomo, separado da unidade do céu. Se esse é o meu sonho, tudo o que acontece é o que eu coloquei lá. A decisão baseada na necessidade do meu ego de existir e escapar da responsabilidade pelo que ele escolheu. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes, Jesus diz. Eis aqui toda a sua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Isso é a mente e seus desejos, especificamente o tomador de decisões que escolhe estar certo em vez de ser feliz. Então escolhe o script do ego. O problema está na mente, assim como o mundo, porque ideias não deixam sua fonte. No entanto, a mente também está onde encontramos a correção, porque Jesus está lá. Jesus está na mente. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira, mas pode a verdade ter exceções? Jesus fala da premissa não dualista na qual repousa um curso em milagres a ser desenvolvida mais profundamente na lição. Você está lendo esse livro completamente errado se pensar que existe qualquer coisa real no mundo ou no corpo. Não existe transigência num curso em milagres. É isso que eu estava conversando com a minha mãe outro dia, né? Não existe transigência e a gente insiste em colocar vírgulas, em colocar ponto e vírgulas, colocar mas, né? Mas não existe transigência no que Jesus nos ensina aqui. Se você pensar que essa posição é extrema demais, ele diz: considere isso. Pode a verdade ter exceções? Se a verdade é de Deus, que é perfeita unidade,
o que está fora da sua unicidade não pode ser dele e, portanto, não pode ser real. E ainda mais, não pode ser real, não existe, né? Qualquer coisa que acreditemos ser real vem do desejo da mente de estar certa e de criar ilusões, de fazer ilusões, né? Dizendo que eu quero existir e que o mundo testemunhe essa realidade. É muita insanidade. E se tem, Jesus pergunta na lição, né? E se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? A dádiva de tudo é o amor que Jesus mantém para nós. Quando acreditamos que a perda é possível, no entanto, dizemos que não temos tudo. Uma crença que vem do desejo secreto de estar em um estado de escassez e privação, pelo qual algo ou alguém mais é responsável. Olha, quando acreditamos que a perda é possível, dizemos que não temos tudo, mas isso de que a gente diz que a gente não tem tudo é uma crença que vem do desejo secreto de estar em um estado de escassez e privação. E isso também é um sentido de sacrifício, né? De dizer, ó Deus, eu já tô sofrendo bastante, não precisa mais tu me punir, né? Porque eu já sofro o que chega. Assim, nossa separação de Deus continua intacta, mas sem sermos responsáveis por isso. Nós não, mas o outro é. A seguinte passagem do texto descreve esse processo de usar o ataque, a projeção, né, para culpar os outros pela perda e vazio que acreditamos ser nosso estado natural. E essa passagem é lá do capítulo 7, que diz: o ataque jamais poderia promover ataque a não ser que tu o tenhas percebido como um meio de privar-te de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma, a não ser que não a valorizes e, portanto, não a queiras. Isso te faz sentir-te privado dessa coisa e, através da projeção da tua própria rejeição, acreditas então que os outros estão tirando-a de ti. Tens que estar amedrontado se acreditas que o teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino do céu. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Então, em última instância, tudo que a gente passa aqui, que a gente experiencia como privação, como culpa, como medo, como raiva, mais uma vez, elas são só cortinas de fumaça para esconder a culpa original. A culpa original de acreditar que pecou contra Deus. Aí também a crença, na verdade, do pecado original, né? Que fez a gente separar de Deus. A culpa por isso. E depois o medo por retaliação. Então, tudo que a gente sente aqui de sentir que pecou, que errou não, que pecou, né? Porque erro só se corrige, mas a gente se julga, tanto a nós quanto ao outro. Julga como se tudo fosse pecado. Joga a culpa no outro, ou joga a culpa na gente mesmo. E ainda sente medo. Nos momentos que a gente sente medo, ou às vezes o medo é até também inconsciente e vem em forma de outras coisas. Mas tudo isso, sempre que você se pegar com medo, com culpa, com raiva, volta para o momento antológico, porque tá tudo lá. Você não tá se sentindo culpado porque quebrou um prato, ou porque brigou com alguém, ou porque bateu o carro, ou porque, enfim, não tem nada a ver com isso. Tudo está na mente, naquela crença de pecado, culpa e medo. Isso também faz com que a gente consiga
dar um passo para trás e entregar para o Espírito Santo desfazer essas ilusões da gente ficar no dia a dia se sentindo culpado por isso, ou cobrar e julgar o outro por aquilo, sabe? Ou sentir medo por qualquer coisa. Ajuda a gente a dar um passo atrás, porque a gente vê que essas são todas as máscaras que estão escondendo a culpa e o medo da ideia original lá, a ideia insana. Jesus pergunta mais uma vez aqui na lição: pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Ele está indo a fundo na não dualidade, de que a dualidade não existe. Mais uma vez ele usa as premissas de lógica aqui e não tem nada de teoria, né? Uma coisa que precisa ser testada, mas mesmo assim a gente pode fazer essas premissas, porque pode a dor fazer parte da paz? Ou o pesar parte da alegria? Pode o medo e a doença entrar na mente onde habita o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. Então, o que tem de insano aqui no que alguma teoria abstrata aqui? É totalmente irracional. Jesus nos diz mais uma vez que o curso dele é de tudo ou nada e que não deveríamos fazer transigências com a realidade por tentarmos tornar qualquer coisa real nesse mundo. O melhor que podemos dizer é que algo aqui serve ao propósito do Espírito Santo de ser uma sala de aula na qual aprendemos a nos lembrar da realidade. Portanto, enquanto acreditarmos que existe dor ou sua ausência, tornamos a dualidade e a ilusão reais. Enquanto acreditarmos que existe alegria, mas não estivermos alegres, dizemos que esse mundo é real e o céu não. E aqui passa essa clara expressão da natureza intransigente da realidade, que diz que apenas a verdade é verdadeira. Lá do capítulo 25. Necessariamente, ou Deus é louco, ou esse mundo é um lugar de loucura. Nenhum de seus pensamentos de Deus faz sentido algum dentro desse mundo. E nada daquilo que o mundo acredita que é verdadeiro tem qualquer significado na mente de Deus. O que não faz sentido e não tem significado é insanidade. E o que é loucura não pode ser a verdade. Se uma só crença, profundamente valorizada aqui, fosse verdadeira, então qualquer pensamento de que Deus jamais teve seria uma ilusão. E se apenas um dos seus pensamentos é verdadeiro, então todas as crenças às quais o mundo dá qualquer significado são falsas e não fazem qualquer sentido. Essa é a escolha que fazes. Não tentes vê-la de modo diferente, nem distorcê-la em algo que ela não é, pois só essa é a decisão que podes tomar. E Jesus continua com o mesmo pensamento na lição. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado, mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. Então, nós queremos ter um pouco do céu no inferno. E então dizemos, a verdade é verdadeira, Deus é amor e o céu é maravilhoso, mas esse mundo também é verdadeiro, assim como nossas experiências aqui. Algo em nossos corpos é vital e algo em nossa experiência é real. Não tire isso de nós. Como se a gente dissesse isso, né? Como se a gente dissesse, não, a gente diz. Assim fala o ego. Mas Jesus nos diz que se a primeira parte da sua declaração é verdadeira, que
que diz a verdade é verdadeira, a segunda parte também tem que ser, que é nada mais é verdadeiro. Não podem existir opostos à verdade. Dizer que a verdade é verdadeira e dizer que qualquer coisa fora da unicidade é uma ilusão. Opa! Não podem existir opostos à verdade. Dizer que a verdade é verdadeira é dizer que qualquer coisa fora da unicidade é uma ilusão. É por isso que nos é dito que não podemos ter um pouco do inferno no céu, ou um pouco do céu no inferno. Como diz aqui nessa parte do manual para professores, não podes abrir mão do céu parcialmente. Não podes estar um pouquinho no inferno. O verbo de Deus não tem exceções. É isso que faz com que ele seja santo e além do mundo. É inconcebível que existam áreas especiais do inferno no céu. E mais uma vez aqui na lição, peço perdão a vocês, gente, mas é isso, né? Fizemos o que dá. Os vizinhos estão de reforma. A verdade, Jesus diz aqui que a verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso. Pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa e a verdade perdeu seu significado. Então, o que torna essas palavras significativas é pensar sobre o que fazemos com o mundo. Se qualquer coisa aqui for verdadeira, então parte da verdade tem que ser falsa. A verdade é totalmente inclusiva, sendo uma, e não existe nada fora da sua unicidade. Dizendo de outra forma, o mundo da percepção não é o oposto do conhecimento. Na melhor das hipóteses, ele reflete o mundo da percepção reflete a verdade do conhecimento, mas por si mesmo é ilusório, uma vez que o que é totalmente abrangente não pode ter opostos, que é o que diz na introdução, né, do livro texto. E aqui o professor Ken coloca uma passagem do capítulo 13, que diz que a diferença muito real existente entre percepção e conhecimento fica bastante evidente se consideras isso. Nada há de parcial a respeito do conhecimento. Cada aspecto é total e, portanto, nenhum aspecto é separado. A percepção, no seu mais alto grau, nunca é completa. Mesmo a percepção do Espírito Santo, né, que a gente pede para que a gente corrija a nossa percepção, que a gente tenha uma percepção certa de alguma coisa, ainda assim, a percepção certa nunca vai ser conhecimento, né? Então, mesmo a percepção do Espírito Santo, tão perfeita quanto a percepção pode ser, é sem significado no céu. A percepção pode alcançar todos os lugares sob sua orientação, sob a orientação do Espírito Santo. Pois a visão de Cristo contempla todas as coisas na luz. No entanto, nenhuma percepção, por mais santa que seja, durará para sempre. E Jesus diz que nada além da verdade é verdadeiro, e aquilo que é falso é falso. Embora esse tema seja repetido continuamente através de todo o livro de exercícios, manual, tudo, não se pode viver nesse mundo com tal compreensão. Então, tem muita coisa que aqui no mundo a gente ainda não vai ter total compreensão. Portanto, um curso em milagres nos ensina a refletir essa verdade aqui através do perdão. Nós, então, não somos solicitados a negar nossas experiências, mas a negar o que pensamos que elas são. Mais uma vez, nós, então,
Não somos solicitados a negar nossas experiências, mas a negar o que pensamos que elas são. Tudo aqui é simbólico e é nossa escolha se isso vai simbolizar o sistema de pensamento de especialismo do ego ou a correção do Espírito Santo, que vê todas as coisas como salas de aula. É a simples escolha entre ilusão e verdade, na qual repousa a essência da salvação, que diz no capítulo 16, a salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras porque não são verdadeiras. Elas apenas aparentam ser amedrontadoras, na medida em que falhas em reconhecê-las pelo que são. E falharás nisso, na medida em que quiseres que sejam verdadeiras. A gente vai falhar de perceber que essas cenas amedrontadoras são ilusórias porque a gente simplesmente quer que elas sejam verdadeiras. Então é óbvio que a gente vai falhar em ver que são ilusões, né? Em perceber que são ilusões. E nessa mesma medida estás negando a verdade e assim falhando em fazer a simples escolha entre verdade e ilusão, Deus e fantasia. Lembra-te disso e não terás dificuldades em perceber a decisão exatamente como ela é e nada mais. É assim quando a gente reconhece, tô escolhendo ficar transtornada. Eu tô escolhendo pelo ego, né? A gente reconhecer, ficar consciente que a gente tá escolhendo, que a gente tá querendo ficar transtornado, né? Que a culpa não é do outro porque eu estou transtornado, ou do mundo, ou da política, ou do... É a minha escolha de ficar transtornado. É a minha escolha de ver a culpa no outro, porque eu não desisto de estar certo e Deus errado. Eu não desisto de ver que eu realmente pequei, porque quando eu julgo o outro, sendo culpado disso, do aquilo, do não sei do que aqui no mundo, são só as cortinas de fumaça da nossa projeção de culpa, de crença no pecado e na culpa e no medo. Projeção lá no outro. Então, eu continuo não desistindo de dizer que eu tô certo e Deus errado. Por isso a gente escolhe a todo instante de novo e de novo a mesma coisa. Jesus, portanto, esclarece que o problema não é a sua forma. Mais uma vez, o problema não é a forma, gente. E o ego faz isso pra gente ficar totalmente na dúvida, transtornado, acreditando no que os olhos veem, no que os ouvidos ouvem, dizendo que eu tô transtornada por causa da política no Brasil e no mundo, que eu tô transtornada porque os preços estão aumentando, porque a crise tá aí, ou tô transtornada porque, sei lá, alguém me irrita, ou, enfim, a forma não importa. O fato de que queremos o problema é o problema, pois nosso desejo estabelece o ego como real. Caramba! Muito treino. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Jesus está dizendo que não é realmente difícil compreender o que a verdade é e que o que é falso é falso. De fato, no início do último capítulo do texto, ele pergunta o que poderia ser mais fácil de aprender do que essa simples verdade sobre a verdade. Ele não é enganado por nossos protestos de que não podemos aprender o que é tão simples e tão óbvio. Lá no capítulo 31, então. Como é simples a salvação, Jesus diz. Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro, não é verdadeiro agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo.
O impossível, a gente se separar de Deus, a gente atacar o céu, atacar Deus, tomar o lugar de Deus e agora nós criarmos sem Deus, né? Isso aí não existe, é impossível. Então, o impossível não ocorreu e não pode ter efeitos, e isso é tudo. Pode ser difícil aprender isso para qualquer pessoa que queira que isso seja verdadeiro? Só a falta de disponibilidade para aprender poderia tornar difícil essa lição tão fácil. Por isso que quando a gente entra na sala de aula aqui com Jesus, né, a gente pede, primeira coisa, né? A gente nos coloca em disponibilidade de aprender. Porque se a gente está em disponibilidade de aprender, nunca vai ser difícil a lição. Qual a dificuldade de se ver que o que é falso não pode ser verdadeiro e o que é verdadeiro não pode ser falso? Tu não podes mais dizer que não percebes diferenças entre o falso e o verdadeiro. Não podemos mais, hein? Estamos na lição 152. Foi dito a ti exatamente como distinguir um do outro e exatamente o que fazer caso fiques confuso. Então, por que persistes em não aprender coisas tão simples? Jesus pergunta. Então, note mais uma vez o retorno contínuo de Jesus ao problema da motivação. O que torna a simplicidade da lição tão difícil de entender é a falta de disponibilidade de desistir do nosso falso ser. E aí? Então vamos ver aqui a última frase de Jesus na lição, o que ele disse. Então, essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas. Em outras palavras, o mundo existe fora da minha mente e eu não sou responsável por ele, sendo uma vítima, não das escolhas da minha mente, mas de acontecimentos externos. Isso, mais uma vez, é a essência do nosso tomador de decisões. A verdade da unicidade da filiação, o amor de Cristo ou a ilusão dos interesses separados. O núcleo que ele colocou, o professor Ken colocou aqui então uma passagem agora do capítulo 16, gente. O núcleo da ilusão de separação está simplesmente na fantasia da destruição do significado do amor. E a não ser que o significado do amor seja restaurado para ti, não podes conhecer a ti mesmo, já que compartilhas esse significado. A separação é apenas a decisão de não conhecer a ti mesmo. Sim, porque como que o todo fragmentado em partes vai se conhecer como todo? Não vai. Todo esse sistema de pensamento é uma experiência de aprendizado cuidadosamente inventada e programada para conduzir para longe da verdade e para dentro da fantasia. Entretanto, para cada aprendizado que te feriria, que é o script do ego para nós, Deus te oferece correção e a possibilidade de escapar completamente de todas as suas consequências. Script do Espírito Santo para nós. A decisão de escutar ou não esse curso e segui-lo é somente a escolha entre a verdade e a ilusão. Ai, gente, então pelo menos a gente já escolheu. É um processo, né? Mas a gente já fez a nossa escolha. Olha, dificilmente eu acho que estudante de um curso em milagres que tá nesse ponto aqui da lição 152 já. Se tu fez tudo, se tu tá estudando o livro, tu já fez a tua escolha. Tu já decidiu pela verdade. Pois aqui está a verdade.
separada da ilusão e não confundida com ela em absoluto. Como essa escolha vem a ser simples quando é percebida apenas como é. Pois só fantasias fazem com que a confusão na escolha seja possível e elas são totalmente irreais. No entanto, são essas próprias fantasias complexas do especialismo que ocultam a simplicidade do problema e de sua solução. O poder de escolha de nossas mentes. E aqui uma frasezinha do esclarecimento de termos. Nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes. Nesse mundo, né? Vocês viram o início da frase? Nesse mundo, a única liberdade, né, é entre as duas opções das duas vozes, ou a voz do Espírito Santo ou a voz do ego. Fora desse mundo, né, na mente, na verdade, a gente nem tem escolha, porque a gente nunca saiu do céu. Que escolha que a gente ia ter do que a gente já é? E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Um exemplo dessa inconsistência da verdade... Opa! Cadê? Gente do céu! Tá aqui. Fui muito além. Então, um exemplo dessa inconsistência da verdade é pensar que Deus, habitando no céu de perfeito amor, está nesse mundo também. É incoerente, né? Totalmente incoerente. Ainda que ele seja tudo menos um lugar amoroso. O mundo, né? A maioria das religiões é direcionadas a caminhar sobre a impossível corda bamba de explicar como um mundo cheio de sofrimento, ódio e morte pode coexistir com o Deus todo amoroso que supostamente o criou. Com o que falava no Antigo Testamento da Bíblia até podia ser coerente. Com o Novo Testamento não tem coerência alguma. Assim, a verdade realmente parece inconsistente. Como no comentário de Jesus, depois de nos apresentar um retrato do sofrimento inerente à vida no corpo, nós devemos retornar a esse retrato abaixo, mas aqui essas palavras de Jesus sobre a incongruência de acreditar que um Deus amoroso poderia criar ataque e morte. É do capítulo 13. Se esse fosse o mundo real, Deus seria cruel. Pois pai nenhum poderia sujeitar suas crianças a isso como o preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. Isso que eu sempre pensei. Acho que a maioria de vocês aí também. O amor não pode matar para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação e essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Nós não percebemos que essa inconsistência e contradição são introduzidas por nós. Não foi o Verbo de Deus que escreveu a Bíblia, mas a mente de pessoas cuja ambivalência e conflito encontraram expressão criativa nas histórias bíblicas, culminando em uma teologia que não faz sentido. Jesus nos pede para não culparmos Deus ou a verdade pela inconsistência, pois ela é nossa, feita em uma tentativa mágica de permitir que um pouco do céu exista no inferno. Ele explica depois, no contexto da visão crística da crucificação, que essa teologia é inconcebível. Aqui, nossa passagem do capítulo 3, bem no iniciozinho, né? Ai, gente. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição sim. A ressurreição estabeleceu a expiação.
Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um de seus filhos a sofrer porque lhe era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu seu próprio filho em prol da salvação. Essas palavras em si mesmas são sem significado. Tu podes acreditar que nosso Pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu foste mau. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. Jesus agora faz uma afirmação forte sobre por que Deus não poderia ter nada a ver com esse mundo. Já discuti com os estudantes de um curso em milagres frequentemente. Já discuti como os estudantes de um curso em milagres frequentemente tentam mudar o significado de Jesus quando ele diz que Deus não criou o mundo que vês, vendo essa afirmação como se significasse que Deus realmente criou o mundo, mas não a dor e o sofrimento que nós tornamos real. Mais uma vez, como é que é? Não há transigências aqui nesse caminho. No entanto, não é isso de forma alguma que Jesus quer dizer, como vemos agora. Seu ponto é que Deus não criou um mundo no qual acreditamos que podemos ver. Em outras palavras, Deus não criou um mundo perceptual ou dualista de formas no qual existe um sujeito e um objeto. E aqui então Jesus fala isso na lição. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável em estados transitórios que são falsos por definição. Isso inclui todas as variações de sentimentos, alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Deus não criou nada disso. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade e pela qual o que é falso se mantém separado da verdade, tal como é. Então, não só esses estados transitórios são tanto corpo físico como psicológico. Essa é a revelação. Tudo no mundo muda, esses estados transitórios. O que nos ajuda a entender porque Deus não pode estar envolvido nele. Se a realidade do céu é imutável, esse mundo é seu oposto exato. Não é apenas o corpo físico que muda, do nascimento através do que chamamos de vida até a morte, seguida por diversos estágios no pós-vida. Mas nossos estados emocionais mudam também. Nossos humores, pensamentos e sentimentos estão em um fluxo constante. Tudo isso são apenas ilusões designadas pelo ego para ocultar a verdade imutável da realidade. E ele segue aqui com essa parte do capítulo 30. Aparências enganam, mas podem ser mudadas. A realidade é imutável.
ela não engana em nada. E se falhas em ver o que está além das aparências, tu estás enganado. Pois todas as coisas que vês mudarão e apesar disso, pensastes que eram reais antes e agora pensas que são reais mais uma vez. A realidade é assim reduzida à forma e é capaz de mudar. Mas a realidade é imutável. É isso que faz com que ela seja real e a mantém separada de todas as aparências. Ela tem que transcender todas as formas para ser ela própria. Ela não pode mudar. E Jesus pergunta: não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vê seja arrogância? As pessoas poderiam dizer em falsa humildade: como eu poderia ter feito esse mundo? Ele é intrincado e complicado demais. No entanto, pense nos mundos estranhos que fazemos todas as noites em sonhos, muitos dos quais são estranhos e exóticos, dolorosos ou prazerosos, simples ou complicados. No entanto, eles são ilusórios, nada diferentes dos sonhos que constituem o universo físico. Como nessa passagem do capítulo 18, que Jesus nos diz que os sonhos te mostram que tens o poder de fazer o mundo conforme queres que ele seja. E porque o queres, tu o vês. E enquanto o vês, não duvidas de que ele seja real. E a gente não precisa dos olhos para ver. A gente está de olho fechado e assim mesmo a gente vê. Então quer dizer, quando a gente acorda, a gente só trocou de sonho e continua vendo com a mesma ferramenta que a gente vê em sonhos, com a mente. E a gente acha que está vendo com os olhos. Ai, ai. Contudo, aqui está um mundo e é óbvio que ele está dentro da tua mente, mas aparenta estar do lado de fora. Pareces despertar e o sonho se foi. De manhã, né? Pareces despertar e o sonho se foi. Entretanto, o que falhas em reconhecer é que aquilo que causou o sonho não se foi com ele. A mente. O teu desejo de fazer um outro mundo que não é real permanece contigo. E aquilo para o qual pareces despertar não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que vês nos sonhos. Todo o teu tempo é gasto em sonhar. Ai, Jesus! Os teus sonhos, quando estás dormindo, e os teus sonhos, quando estás acordado, têm formas diferentes. E isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo. Eles são o teu protesto contra a realidade da tua ideia fixa e insana de que podes mudá-la. Portanto, é arrogância acreditar que fizemos o mundo, uma arrogância nascida da crença de que somos mais poderosos do que Deus e podemos realmente fazer um mundo oposto ao dele. A verdadeira humildade reconhece, e muito alegremente, a impossibilidade de tal loucura. Deus não fez o mundo. Disso podes estar certo, Jesus nos diz. Para reafirmar esse ponto importante, não é que Deus não fez o mundo que você vê, em termos da sua interpretação dele. Deus não fez um mundo no qual a percepção, o mundo da forma, é a verdade. Ele não fez um mundo na qual a percepção é a verdade. O mundo da forma, né? Nem ele fez um mundo no qual as coisas mudam, como já vimos, né? O mundo que vês é uma ilusão de um mundo. Deus não o criou. Isso é esclarecimento de termos, gente, tá? O mundo que vês é uma ilusão de um mundo. Deus não o criou, pois o que ele cria tem que ser eterno como ele próprio. No entanto, não há nada no mundo que vês que vá durar para sempre.
Algumas coisas durarão no tempo um pouco mais do que outras, mas virá o tempo no qual todas as coisas visíveis terão um fim. E Jesus pergunta aqui pra gente, na lição, o que pode Deus saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só a loucura faz um mundo como esse. E como mencionado acima, Jesus descreve um mundo separado do ego, um mundo de culpa feito pela culpa. Capítulo 13. A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim, pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham e exalam seu último suspiro e são depositadas na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. E a gente ainda diz, Deus quis assim. É muita insanidade, né, gente? Lembre-se do comentário seguinte de Jesus de que se esse mundo fosse real, Deus seria cruel. Nessa passagem do livro de Exercícios, ele nos diz que se fosse o mundo real, Deus seria louco. E o tema da loucura de Deus é discutido em A Rocha da Salvação, no contexto da premissa insana do ego de que um tem que perder para o outro que o outro vença. A base desse mundo de culpa e punição. É do capítulo 25 essa parte. Toda crença, segundo a qual é possível que alguém perca o que quer que seja, simplesmente reflete a doutrina subjacente, segundo a qual Deus tem que ser insano. Pois nesse mundo, parece que alguém tem que ganhar porque outro perdeu. Se isso fosse verdadeiro, Deus seria louco de fato. Mas o que é essa crença além de uma forma da doutrina mais básica de o pecado é real e reina no mundo? Por cada pequeno ganho, alguém tem que perder e pegar uma soma exata em sangue e sofrimento. Pois de outra forma, o mal triunfaria e a destruição seria o preço total de qualquer ganho que fosse. Tu, que acreditas que Deus é louco? Olha para isso com atenção e compreende que um dos dois tem que ser insano. Ou isso, ou Deus, mas dificilmente ambos. Portanto, nós voltamos ao princípio fundamental de um ou outro. Vida ou morte, amor ou pecado, loucura de Deus ou a nossa loucura. Ao trabalhar com o curso, é essencial que você não traga Deus, o Espírito Santo ou qualquer coisa espiritual ao mundo ou ao corpo. Na verdade, como já vimos, o corpo foi feito especificamente para ocultar o espiritual que está além do mundo. A única coisa espiritual aqui é ver o mundo como uma sala de aula na qual aprendemos, com um professor em nossas mentes
que o mundo é ilusório. É a única coisa. Esse é o único propósito, pois não existe nada inerentemente espiritual sobre o material. Pensar que Deus fez o caos, voltando na lição aqui, pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a própria vontade, né? Pensar que Deus fez o caos e que ele mesmo está contradizendo sua verdade, sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. Jesus gentilmente aponta seu dedo da verdade em nossa direção e pede que o sigamos. O caos e crueldade insanos do nosso mundo não foram feitos por Deus, nem por alguma expressão misteriosa da sua vontade. Isso vem somente da nossa decisão insana pelo ego, dessa forma tornando a nós mesmos certos e Deus errado, mais uma vez. Além disso, como Jesus nos explica em As Leis do Caos, nós forçamos Deus a pensar o que pensamos. Lembre-se dessa passagem incisiva e perturbadora do capítulo 23. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser, o que ele tem que pensar e o que ele tem que acreditar, e como ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso e ele não tem senão a escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Isso conduz diretamente à terceira crença absurda que parece fazer com que o caos seja eterno. Pois, se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Caramba! Nós tornamos o pecado real e então fizemos um Deus que acredita nele. Um Deus que acredita no pecado que a gente tornou real, pedindo vingativamente nossa punição. Além disso, fizemos um mundo para atacar Deus e depois o trouxemos a ele, exigindo que ele o conserte. Isso é arrogância. Nós então vamos ainda mais fundo e dizemos que Deus fez esse mundo em sua infinita sabedoria, cujo mistério mal começamos a sondar. Ai, gente. Por isso que Jesus diz que a gente tem que rir com ele. Jesus, no entanto, nos pede para deixarmos Deus de fora dessa confusão e loucura completa que nossa arrogância usa para afirmar que estamos certos e, portanto, sãos, bem sãozinhos. E Deus está errado e, portanto, insano. É tempo, Jesus diz, de mudarmos para a humildade. Em que Jesus diz na lição que a humildade veria imediatamente que essas coisas não são de Deus. E podes ver que Deus não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? Nossa crença é de que nós podemos ver o que Deus não criou. O problema não é apenas que vemos dor e doença, mas que acreditamos que vemos, pensamos e sentimos. Nossas percepções, pensamentos e sentimentos são parte da mesma ilusão. Equacionando a arrogância à pequenez e humildade à magnitude, Jesus nos pede para não deixarmos o mundo depreciar a consciência da verdadeira glória. Não te contentes com a pequenez,
mas esteja certo de compreender o que ela é e por que nunca poderias te contentar com ela. A pequenez é o oferecimento que fazes a ti mesmo. Tu a ofereces no lugar da magnitude e a aceitas. Tudo nesse mundo é pequeno porque é um mundo feito de pequenez, na estranha crença em que ela pode contentar-te. Quando lutas por qualquer coisa nesse mundo, acreditando que tal coisa te trará paz, estás te diminuindo e cegando a ti mesmo para a glória. A pequenez e a glória são as escolhas disponíveis para os teus esforços e a tua vigilância. Tu sempre escolherás uma às custas da outra. Jesus pede que sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito tal como é. Precisamos perceber que fizemos esse mundo para excluir Deus de nossas vidas. É isso que Jesus quer dizer depois no livro de exercício, como já vimos antes, quando ele nos diz que o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele, né? Então Jesus pede para a gente ver o mundo pelo que ele é. A segunda linha de defesas do ego, que é a sombra do sistema de pensamento subjacente de pecado, culpa e medo, que em si mesmo é uma defesa contra nos lembrarmos de quem somos. A humildade diz que eu fiz tudo isso para provar que estou certo, mas que graças a Deus estou errado. Sobre o mundo e seu sistema de pensamento de dor e morte. Como Jesus nos pergunta aqui no capítulo 22, pensas que a vontade de Deus é impotente? Isso é humildade? Não vês o que essa crença tem feito? Tu vês a ti mesmo como vulnerável, frágil, facilmente destruído e à mercê de inúmeros agressores mais poderosos do que tu. Isso não é humildade, mas loucura. Como o Filho de Deus poderia ser fraco? Na verdade, todo o poder no céu e na terra é dado a nós através do poder de escolha da mente, que Jesus mantém para nós como nosso próprio. E Jesus diz no capítulo 5, a minha mente sempre será como a tua, porque nós somos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. E mais uma vez, então, como diz na lição de hoje, o poder de decisão é nosso. Eu fiz o mundo, eu sou o sonhador do sonho e, portanto, eu posso escolher mudar com quem e com o que estou sonhando. Sou eu que, em última instância, escolho mudar do sonho para a realidade desperta, dessa forma cumprindo a função do milagre. Tudo depende do que eu quero. Paz ou conflito? Do que eu escolho, né? Alegria ou dor? Perdão ou culpa? Não aconteceu absolutamente nada, que o professor Kenneth colocou mais uma passagem do texto, que é do capítulo 28, que diz, que Jesus diz, não aconteceu absolutamente nada, exceto o fato de que tu te puseste a dormir e tiveste um sonho no qual eras um estranho para ti mesmo, e apenas uma parte do sonho de alguma outra pessoa. O milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estás adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Desejas sonhos de cura ou sonhos de morte? O sonho é como uma memória na qual se retrata aquilo que quiseste que te fosse mostrado.
Então Jesus nos pede que a gente decida apenas aceitar o nosso lugar de direito como co-criador do universo e tudo o que pensas ter feito desaparecerá. Então, o que surgir na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tomará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Jesus não está falando do universo físico, né, gente? Mais uma vez, né? Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo. Jesus não está falando do universo físico. Algumas vezes ele realmente usa a palavra universo significando cosmos, universo físico, mas em outras vezes, como nessa passagem, ele se refere ao universo do espírito. E ele, portanto, diz: decida contra o seu ego e a favor de mim e do princípio da expiação. Isso vai restaurar a consciência da sua identidade como Deus o criou. O Cristo que co-cria o céu com Deus. E ele coloca uma passagemzinha do capítulo 7 que diz: Deus se estende além dos limites e além do tempo. E tu que és co-criador com ele, estendes o seu reino para sempre e além de todos os limites. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e a alegria para sempre. Uma vez que decidimos por Deus e pelo nosso ser, tudo o que pensamos ter feito, o sistema de pensamento de separação e um mundo que o espelha, vai desaparecer. E a paz e a alegria da criação serão suas para sempre. Conforme escolhemos aceitar a correção do Espírito Santo, para o ego, a memória de Deus alvorece apenas um instante antes de desaparecer naquilo que ela era uma memória. O reflexo da santidade se torna refletido, brilhando sobre o altar, que é a mente única de Deus e de Cristo. E Jesus nos diz aqui que a santidade não é um reflexo, mas ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem, e suas criações, enquanto parte dele, o mantêm em si a verdade. Elas não apenas refletem a verdade, elas são a verdade. E aqui então Jesus nos pede que a gente pratique a verdadeira humildade hoje, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde e ao admitir o seu poder, sua imutabilidade e sua integridade eterna, que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Então, de novo, gente, vou fazer essa última aqui porque é importante. A gente já está até finalizando, eu acho. Então aqui ele só pede que a gente pratique a verdadeira humildade. Quase que eu derrubo tudo de novo. A verdadeira humildade, ele pede que a gente pratique. Abandonando essa arrogância de achar que Deus que fez o mundo, então, né? Só o ego é arrogante. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. E ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para o Espírito Santo. Não, em verdadeira humildade para Deus, que nos criou imaculados como Ele próprio, no poder e no amor. Você sabe, né, como é que é a linguagem no Curso em Milagres. Muitas vezes ele fala aquele com A maiúsculo, muitas vezes ele está falando do Espírito Santo. Então é conforme vai aqui no texto que a gente, na interpretação que a gente vê se ele está falando de Deus ou do Espírito Santo, né? Como o texto diz, somos humildes diante de Deus e, no entanto, grandes nele, em Deus. Nossa humildade reconhece que Deus é o Criador e nós os criados. E naquele momento percebemos que compartilhamos sua magnitude e poder.
Só a voz arrogante de pequenez do ego iria afirmar de outra maneira, né? O poder de decisão então é nosso, Jesus diz, e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. Todos os valores precisam ser questionados. Você começa questionando os valores que mantém no mundo, tal como o especialismo, e termina questionando o valor final, sua existência individual. E na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. E Jesus pede pra gente fazer levar esse pensamento dessa verdade, de dizer, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu, e nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. E a gente aguarda em silêncio, desistindo de todos os autoenganos, enquanto a gente pede humildemente ao nosso ser, com S maiúsculo, que se revele a nós, e aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência. E a gente espera por ele pacientemente ao longo do dia, convidando o nosso ser com S maiúsculo a cada hora para se revelar pra gente, né? E ele diz que a voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai, e ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os autoenganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. E é isso, meus queridos. Tive que tirar aqui várias partes do texto que o professor Kenneth tinha colocado, porque eu não me preparei para fazer em 2 partes esse vídeo, mas eu acho que a gente aprendeu bastante hoje. E treinem bastante, fiquem com Deus, e a gente se vê amanhã na lição 153. Tchau, tchau.